Hoje no programa 9 Minutos a gente dá sequência à conversa com o Dr. Michel Asbu, nefrologista e clínico geral. Dr. Michel, nós vamos conversar mais um pouquinho ainda com o nefrologista para depois irmos conversar com o clínico geral. O senhor tem dado estatística a respeito da questão dos acometimentos renais aqui no Espírito Santo? O senhor falou que no Brasil, hoje nós temos a população de 10 pessoas, de cada 10 pessoas, uma pessoa uma disfunção já renal. tem uma disfunção renal. No Espírito Santo, como é que está esse quadro? É mais ou menos a mesma estatística, na mesma proporção. Né? Tem um trabalho muitíssimo bem feito de hipertensão, feito na UFES pelo Dr. Geraldo Mil, que mostra a população hipertensa do Estado. Um trabalho Mônica. E ele provou o percentual de hipertenso. De um modo geral, 20% da população adulta é hipertensa. Tem algum tipo de hipertensão. Não significa que essa hipertensão seja intratável que lesa o rim, mas se deixar, ela vai lesar o rim com o tempo. Pode também ter acidente vascular cerebral, doença cardíaca, etc. A hipertensão é danosa. E nós sabemos que duas coisas são fundamentais para a hipertensão arterial. É a tensão emocional e o sal. Esse binômio, estresse e sal, são importantíssimos. Bem, mas ninguém vive sem estresse no dia de hoje. Não dá para viver. Pois é, então tem que fazer as outras coisas. Zerar o sal para gastar. Por exemplo, adrenalina solta na pessoa, gasta com atividade física essa adrenalina, em vez de ficar sentado dentro de uma sala trancado, pensando na morte da bezerra. Então, vai gastar essa energia com atividade física. Tem gente que não gosta de atividade física, mas tem que arranjar um derivativo para tirar esse estresse. Segunda coisa, ele tem que estar social, tem que ter uma sociabilidade, ele tem que conviver com as pessoas, discutir, conversar, sair, interagir, porque isso leva a um relaxamento também. Uma outra coisa que é importante, a dieta com pouco sal, como nós já falamos, essa é fundamental. Dieta com pouco sal no hipertenso é fundamental. Existe uma raridade de hipertensão que você tirando o sal agrava, mas isso é exceção à regra. É uma exceção. É uma doença chamada perdedora de sal pelo rim, que você perde, o organismo se defende contraindo e aumenta a pressão. Mas isso é a exceção da exceção. Então, isso é importante. No Espírito Santo, por problemas, e a maioria aqui é hipertensão arterial, chegaram à perda da função renal e está precisando do que a gente chama terapia renal substitutiva, fazer hemodiálise ou diálise peritoneal. Uma hemodiálise que é uma máquina, 3 vezes por semana, ou a diálise peritoneal que usa a própria barriga e faz em casa. Esses são 2 métodos dialíticos que substituem a função renal. Esses métodos não prestam para quem não precisa, mas salvam a vida de quem precisa. Sim. Então, quando a pessoa está bem indicado uma terapia renal substitutiva, uma hemodiálise, uma diálise peritoneal, ele vai continuar vivo. Mas isso tem estimativa de sobrevida, doutor? A sobrevida, isso que eu ia falar agora. A sobrevida do renal crônico num programa bem feito de diálise é quase que da população geral. Agora, quando ele perde a função renal e não cuida, ele faz doença óssea, ele faz doença cardíaca, tudo isso, aí a sobrevida dele é bem menor. Então, a importância é estar num serviço em que faça muito bem o procedimento dialítico, que cuide dos exames mensais e mostre que o paciente está sob controle da doença renal dele. Existe hoje medicação, a coisa que eu acho mais importante, é tão difícil a gente elogiar, mas no Brasil é importante, que a terapia renal substitutiva é muito bem feita e paga pelo SUS. Os planos de saúde são miseráveis, não podem pagar nada. A hemodiálise é paga pelo SUS. Qualquer pessoa que precise de hemodiálise, o SUS paga. Com todos os apetrechos, com todos os exames complementares, com a medicina com o medicamento de alto custo, é uma coisa sensacional. Nem no primeiro mundo é isso, porque lá fora a pessoa tem que pagar. No Brasil é dado de graça e tem gente que não valoriza isso. E eu valorizo muito. Eu acho que o SUS é uma coisa sensacional sendo bem feita. O SUS não presta para consulta daquela pessoa que vai lá no ambulatório para apanhar atestado porque faltou no dia seguinte, querem só atender de manhã, ninguém vai no ambulatório à tarde. Sim. Mas a medicina de alto custo no SUS é maravilhosa, cirurgia cardíaca, transplante, etc. Tudo o SUS paga muito bem, remunera inclusive razoavelmente bem. Melhor do que os planos de saúde, que é uma miséria para fazer as coisas. A terapia renal substitutiva... Você tem relativa intimidade com o pessoal carente, né? Tenho. Eu sou 33 anos, eu trabalhei no Hospital Universitário, Hospital das Clínicas. O dia que aquilo lá começou a não ser o meu imaginário, eu me aposentei, que eu tinha tempo, e 10 meses depois eu trabalhei na Santa Casa, onde também eu posso fazer as coisas do jeito que eu gosto de ver aqueles pacientes que necessitam, entendeu? E que não é prazeroso no sentido, eu me sinto útil, é o que eu acho mais importante.
Eu tive bons professores que me ensinaram o lado humano da medicina, me ensinaram medicina de uma forma extremamente perfeita, que eram os clínicos no Rio de Janeiro, mas ensinaram também a formação humanista da medicina, que é uma coisa sensacional. E a questão é que, por mais que a gente esteja no viés ou na perspectiva do profissional, há uma característica que é intrínseca à medicina, né? Porque lida com a vida, né? Lida com a vida, esse negócio de dizer que medicina é sacerdócio, eu acho que isso é palhaçada. Medicina não é sacerdócio, sacerdócio é outra coisa. Você tem que ter o sentido humano da medicina. Se você foi feito ali para tirar dor, existe uma dor emocional que às vezes é maior do que a dor física. Se você chega num paciente, bota a mão no ombro dele e conversa com ele, você está anestesiando ele. Então, isso é que eu acho fundamental. Nós temos que pensar nisso. Eu falo sempre isso com os alunos, que há necessidade do contato do médico. Hoje criou-se as CCIH, que é a Comissão de Infecção Hospitalar, que a gente quase não toca mais no doente. Entendeu? Tudo tem que botar uma luva de procedimento. Como é que eu vou sentir a pele do doente estando de luva? Não pode. Então, eu lavo a mão depois. Eu acho que lavar a mão, sim, é fundamental. Examinei um doente e para o outro eu tenho que lavar a mão. Agora, botar a luva para tocar no doente, para examinar o doente, eu acho isso uma aberração. Então, eu tento passar isso. Medicina, sob o ponto de vista humanístico, é uma coisa que a gente tem que estar, que não está nos bancos escolares, não. Tem que vir lá de dentro. Doutor Michel, agora vou dispensar o nefrologista, vou falar do clínico geral, que é outra praia onde o senhor também, outro setor onde o senhor atua. Na clínica geral, quais são as recorrências, quais são os diagnósticos, as questões que mais trazem o paciente ao senhor? Olha, é bem variado isso, sabe, Eustáquio? Principalmente pessoas que estão, no dia atual, pela vida que se tem hoje, manifestações clínicas de problemas emocionais. A medicina precisa... Somatização. A década de 60 se caracterizou muito por tentar impor uma medicina chamada medicina psicossomática. Era a época das úlceras, que era de origem renal, as diarreias de origem emocional. Falei, origem emocional. E essas coisas todas, alguns eram radicais, queriam dar tranquilizante ou fazer análise ou psicoterapia de grupo para melhorar aquela sintomatologia. Eu acho que nem tanto uma coisa, nem tanto outra. Okay. Eu acho que toda vez que uma pessoa está sob forte crise emocional, ele está secretando uma porção de hormônios. Ele está produzindo substâncias que são tóxicas para determinado organismo. Sem dúvida. Por exemplo, a pessoa, num estresse emocional agudo, ele dilata a pupila, ele prende a urina, ele está pronto para a luta. Adrenalina mil. Adrenalina mil. Ou seja, os rins estão ali, né? Estão ali. Quando ele está calmo, ele relaxa aquilo tudo, libera uma substância sensacional que o nosso organismo sabe, que é uma morfina, um entorpecente endógeno, que é a endorfina. Isso são coisas extremamente importantes. Ontem eu tive um caso de um paciente que foi porque ele estava com medo de dormir. Foi o meu consultório com medo de dormir. E eu expliquei para ele, e depois de examiná-lo todo, porque só no final de uma história bem feita e de um exame físico completo é que você pode chegar a uma conclusão. Eu disse para ele que ele não tinha nada e que aquela ansiedade, aquela angústia, eu ia dar uma bengalinha para ele usar por um período e jogar fora em seguida. Então, isso é uma coisa importante. Hipertensão tem muito... Desculpa, não resisto a piada. Estava com medo de dormir e acordar morto, né? É isso mesmo, é mais ou menos isso. Eu falei isso para ele, você está com medo de dormir e acordar morto? Para ver se dá uma relaxada nele. A gente tem que passar para o cliente, para o paciente, para aquela pessoa que nos procura angustiado, uma forma de paz, de confiança, que ele sai dali satisfeito. Então a pessoa tem que chegar tensa no seu consultório e sair relaxado, senão não foi bem feito. Quando eu dou aula sobre anamnese, etc., eu boto um slide que é assim, o doente perguntando para o médico, a dieta é antes ou após as refeições? Significa que ele não entendeu absolutamente nada, porque se pergunta se a dieta é antes ou após as refeições. Então isso chama bem a atenção. A segunda coisa que eu acho importante é a forma, isso eu faço a minha secretária observar, a atenção que o paciente entra e quando vai na sala de espera, vai embora, se ele está mais relaxado. Entendeu? Até fisiologicamente, até na postura ele mostra isso. Na postura você vê isso.
Então, essas coisas são muito fundamentais. Você transmitir para o paciente confiança, dar assistência. Às vezes chega um paciente grave que você dali manda ele para o hospital, você tem que ir à noite lá vê-lo. Você tem que dar boa noite para o paciente que você tirou da casa dele, foi no seu consultório, você manda ele para o hospital. Acontece isso. Aí você tem que ir lá de noite, ver se foi feita as coisas, se dá boa noite para o paciente. Eu tenho o hábito de passar, às vezes, à noite para ver os doentes internados. Eu gostaria, eu paciente, que o médico de noite fosse lá ver se eu estava bem, se eu ia dormir bem, para não acordar morto. Entendeu? Então eu acho que... No limite, a palavra cura, né, doutor? Eu acho que sim. Você não cura, eu acho que você ajuda muito. Você passar confiança para o paciente é uma forma extremamente saudável e uma extremamente positiva de você melhorar a pessoa. A pessoa sentir que ela está protegida, que está... Tirar dor é coisa mais simples. Passa um analgésico. Tem N analgésico. Mas tirar dor e sentir bem-estar é coisa diferente. Ou seja, na verdade, o conceito do psicossomatismo existe no sentido de que talvez se deva interferir no sintoma e na causa, né? Na causa. Ele se manifestou no soma, no orgânico, cabe uma interferência. E a causa tem que ser tratada. Tem que ser tratada. Por isso que lá do outro lado do mundo eles consideram que o relaxamento é o estado que predispõe à cura. Quando a pessoa relaxa, a energia flui, tudo flui. Todo mundo reclama do trânsito. Por que a pessoa não aproveita o trânsito do trânsito, fazer exercício respiratório? Encher bem o peito de ar e soltar, enquanto o trânsito vai passar mais depressa. Doutor Michel, eu quero saber sobre duas coisas. Primeiro, a ditadura do exercício. Que situação? A pessoa tem que procurar aquilo que está mais adequado à sua fisiologia, à sua anatomia, à sua aptidão física. Essa é uma coisa. A outra pergunta eu quero falar sobre a crescente denúncia de que tal é o seu nível de mal ao organismo, deveria até ser proibido, é o açúcar. Vou falar dos exercícios. Pois é. Exercício é uma coisa que eu fico muito pouco à vontade para falar, porque eu tenho muita aversão por atividade física. Então, às vezes que eu fiz exercício Você físico, sabe que é bom, né? Eu sei que é bom, que necessita, sente-se bem, mas eu tinha que fazer atividade física e fiz sob a forma de hidroterapia quando eu fui operado de ombro e joelho. Eu precisei. A única coisa que me melhorou, o joelho, os dois joelhos operados e o ombro, foi a hidroterapia. Então, isso é fundamental. E depois eu gostei, fiquei fazendo. Aí viajei na volta, já desencadeou de sair do trilho. Fica mais difícil. Então, isso é uma coisa. Açúcar. Existem 3 pós brancos, sabe, Eustáquio, que querem acabar com a humanidade. É o açúcar, o sal e a cocaína. Todos 3 estão extremamente prejudiciais. A cocaína é pelo que deturpa da mente do paciente e coisas orgânicas. Faz arritmia cardíaca, a pessoa infarta e morre por overdose. Morre. Não morre da cabeça, num coma, não. Morre de ataque cardíaco. São as arritmias ventriculares, são extremamente graves. O açúcar, porque deteriora o organismo, uma pessoa diabética, o organismo dele envelhece 10 anos acima da idade cronológica, ele tem 50, o organismo dele é de 60. E o sal pela hipertensão dos acidentes agudos, principalmente acidente cerebral, quando hemorrágico, a pessoa fica depois em cima de uma cama sem ter se recuperado totalmente. Então, eu acho que essas 3 coisas, desses 3 exemplos, nos obriga a não mexer com droga. E as outras drogas ilícitas, sal e açúcar? E sal e açúcar, por isso que faz. O diabético envelhece mais rapidamente, muito mais. 40 anos ele tem organismo de 50, porque o açúcar passeando dentro da célula estraga ela, e o sal pelos acidentes hipertensivos que acomete. Então, Michel, eu quero agradecer esses 2 dias conosco aqui, falando e nos ensinando e trazendo, dando virtuais aulas a respeito de algumas coisas que são essenciais para a nossa vida. E a saúde, depois da paz, ou antes da paz, são os grandes patrimônios que a gente tem, né? Eu fico grato a você pela oportunidade, saúde e paz para nós todos. Enorme luz a presença do nosso mestre, doutor Michel Asbur, nefrologista, clínico geral, que tem uma atuação longa aqui na medicina do Espírito Santo. Até já. Sou passageiro do tempo, tentando entender erro e acertos caminhos, aprender